se alternando entre Niterói e interior da Bahia, se dividindo entre trabalho e faculdade. Larissa Santos, que faz engenharia de produção, teve que fazer um baita esforço para continuar estudando na pandemia. Começar, eu queria que você me fale o seguinte: no ano passado, lá no início do ano, fevereiro, março, quando começaram a surgir notícias de pandemia, o que você sentiu na época? Então, assim, a primeira coisa que eu pensei, será que eu vou poder ir para casa nesse período, né? Foi uma das coisas que eu pensei, assim, quando iniciou a pandemia. Eu sou do interior da Bahia, mas quando eu recebi a notícia, vai fechar a fronteira, eu falei, cara, eu vou embora agora, que eu não quero ficar aqui dentro de casa, isolada, sem nem poder estar perto da minha família, né? Em relação à universidade, eu acho que a primeira sensação foi greve. Vamos entrar de greve, vamos ficar um tempão aí sem estudar, né? Eu acho que assim, esse foi o primeiro sentimento. Não vejo aula virtual ainda, até porque demorou bastante para entrar, né, na UF. E que bom que entrou, foi bom essa entrada assim em parcelas, mas essa foi a primeira sensação. Eu recebi a notícia tipo assim, vamos ficar um tempo aí sem ter aula. Nesse período, lá no primeiro semestre do ano passado, quando você foi para a Bahia, você chegou a voltar para o Rio ou ficou lá direto até agora? Eu fiquei aqui 8 meses, de março até o fim de novembro. Aí em novembro eu voltei porque a minha empresa estava dando sinais de voltar ao presencial. Quando a empresa estava reabrindo, veio a segunda onda. Então, aí com a segunda onda fecharam de novo. Então eu fiquei no Rio até final de fevereiro, março. Aí, quando as aulas começaram em setembro, você estava preparada? Porque você disse que mora numa cidade muito pequena no interior da Bahia. Como é que foi essa adaptação? Eu tinha intimidade com reuniões, assim, Google Meet, como a gente está usando hoje, e Zoom, né? Todas as ferramentas por causa do trabalho. E a gente tem sedes em vários estados, então a gente acabava tendo que fazer isso para não ter que ir nos outros estados, né? Eu já tinha essa intimidade com o contato virtual, né? Aí, em relação à internet, aqui tem internet, apesar de ser uma cidade pequena, né? Tem uma internet que é consideravelmente boa, não é excelente, não. O plano que a gente já tinha aqui em casa é até bom, sim, não tenho muito o que reclamar, mas de vez em quando, assim, choveu, a internet vai pifar. E aí, em relação a equipamentos, eu já tinha, assim, o meu computador, né, de quando eu comecei a estudar na faculdade, assim, foi até uma junção da minha família, eles me deram um computador, um celular mais ruinzinho, então eu tinha dificuldade quando, por exemplo, eu tinha que fazer uma prova e mandar uma foto, que a câmera era ruim, então isso me atrapalhava, às vezes eu tinha que pedir um celular do meu pai ou de uma amiga minha, né? Mas aí, para esse período, por exemplo, eu já comprei um outro aparelho, então já melhorou a situação. Isso, sim, são privilégios, se a gente parar para pensar, né? Assim, em relação a outros alunos, eu sei que não é todo mundo que tem um computador, que tem um celular, que tem uma internet boa, então eu reconheço que eu tenho uma situação até um pouco melhor, né, do que outros alunos. Você chegou a conversar com algum colega seu, pessoal com quem você dividia lá a casa? Alguém comentou que estava com alguma dificuldade, que não estava conseguindo por essa questão de infraestrutura? Mas alguns colegas meus falaram, sim. E na época eu era do centro acadêmico. No começo do período, né, do ano passado, eu ainda era. Eu fui presidente do meu centro acadêmico, hoje eu não sou mais. Certo. Então a gente fez várias reuniões e colegiado, né? Reunião, a gente fez assembleia também com os alunos e eles levantaram esse ponto. O pessoal realmente falou que tinha muita gente com dificuldade, né? Como é que vocês estão tendo aula? Como é, por exemplo, o contato com os colegas, quando tem que fazer algum trabalho, alguma discussão, algum projeto, ou quando tem que apresentar algum seminário? Como é que isso funciona para você? Algumas matérias eu consigo acompanhar bem. Alguns professores gravam a aula, né? Isso é muito bom. E aí, por exemplo, as aulas que ficam gravadas, eu olho depois, eu assisto depois. Isso é muito bom, isso me ajuda muito. Aí, claro que tem a questão, mas você não consegue tirar a dúvida com o professor na hora, você não tem esse acompanhamento real. Mas quando eu estou com dúvida, por exemplo, eu entro na próxima aula já com a dúvida anotada, né? Aí, quando é uma aula que não é gravada ou não tem uma reposição, eu tento acompanhar enquanto eu posso. A gente abre, por exemplo, um Canva. O Canva
é um modelo de slide online e a gente compartilha o link. Então, cada um faz uma parte ali, vai montando e conversando no WhatsApp. Mas em relação ao contato pessoal, quer dizer, uma coisa é você estar trocando informações e trabalho, fazendo trabalho online, mas você não sente falta de falar com a pessoa, né, ali pessoalmente, no bar ou num lugar mais descontraído, porque faculdade não é só fazer trabalho escolar, né? Como é que você sente essa distância dos seus colegas, da sua turma? Faz muita falta, todos os ambientes, até porque eu acho que a convivência da faculdade, ela é muito enriquecedora, né? Quando você chega na faculdade, você chega no mundo novo, né? Querendo ou não. Então, ter esse contato, ter o bandejão, você ir na fila do bandejão, ficar horas ali conversando com os amigos, sabe? São coisas que, em partes, a gente sente falta, em partes, porque, né, às vezes são coisas que não são muito boas, mas você acaba se divertindo ali naquele meio. Faz falta o convívio, faz falta o barzinho, faz falta almoçar junto, faz falta sofrer junto, né? Você sai daquela prova e fala, fulano do céu, foi um horror. Então, realmente faz falta, né? Por exemplo, nas aulas. Normalmente só o professor fica com a câmera ligada. Então, é uma coisa que eu acho muito triste. Eu acho que os alunos tinham que se, não é nem compadecer, mas ter um pouco mais de empatia, né, com o professor. É muito horrível quando você está falando aqui, aí você olha para a câmera ou você olha para a tela, né? O professor sozinho ali, ele não está vendo ninguém, ele não está vendo a reação dos alunos fazendo assim, ele não está vendo a cara de dúvida quando o aluno está com dúvida no assunto. Às vezes eu ligava a câmera também e ficava ali, só escutando o professor, para ele ter uma companhia, né? Eu acho que é importante os alunos se ligarem nisso também, que o professor tem que sentir que a gente está ali, né? Você se sentiu assim, isolada, embora você estivesse com a sua família aí, né? Vamos lá. A minha situação ela foi dividida, eu posso dizer, em três fases. Então, na primeira fase, que eu tinha voltado para cá, para o Rio, o Covid ele demorou muito para chegar aqui, porque assim, apesar de ter se espalhado muito rápido, aqui na minha cidade o primeiro caso demorou muito para chegar. E o primeiro caso assim, a primeira morte no meu município foi em março desse ano. Então, querendo ou não, você tem aquela sensação de você estar mais seguro, né? Então eu estava tranquila, eu posso dizer que eu estava me sentindo super segura, né? Aí a segunda fase foi quando eu voltei ao Rio e aí fechou tudo de novo, né? Tava já querendo abrir ali as coisas, aí segunda onda, lockdown. Aí eu fiquei lá no apartamento, né, que eu moro, divido com as colegas da faculdade, e aí eu fiquei isolada de tudo, assim, só saía para ir no supermercado. Aí me afetou muito mais do que no início, né? Muito mais de quando eu estava aqui na Bahia, de quando eu estava em casa. Então, naquele momento ali, foi o momento que eu percebi que como outras pessoas estavam sofrendo e eu não sabia disso, né? E eu não tinha sentido ainda esse sofrimento do isolamento, do lockdown, de ter que ficar e não ter que sair, não ter um lugar para você sair, de estar sozinha em casa, de sofrer ali ansiedade. Então, sim, eu tive um período de que eu estava mal. Eu voltei para cá e aí voltando para cá, mesmo já tendo muitos mais casos, já tendo mortes na cidade, né? Só que ainda tem a vantagem de estar perto da família, né? Porque, assim, para mim é importante. Talvez nem para todo mundo seja. Talvez para algumas pessoas estar com a família seja ruim por questões particulares, né? Mas para mim, como eu sou muito apegada, é muito importante. Então, isso para mim já dá aquele alívio, né? De estar isolada, mas ter contato com as pessoas, né? E lá no apartamento eu tinha contato só com as meninas que moravam comigo. Aí acaba que, assim, ou trabalha, ou estuda, ou faz estágio, então cada um no seu quarto, ou cada um na sua mesa, trabalhando ali, então não é a mesma coisa, né? Então, assim, dessas três fases aí que eu falei, para mim a pior foi a segunda, quando eu fiquei lá no Rio e eu chorava muito, eu acho que todo mundo chorou muito nessa pandemia, né? Se sentiu inseguro, ficou com medo. Agora, por outro lado, você disse que no início você era estagiária, né? E depois você foi contratada, foi isso? Lá na minha empresa, a gente trabalha com educação, né? Eu trabalho numa empresa nacional de educação. Então, a gente estava se preparando para entrar num programa chamado A Mais Digital. Então, era aulas e avaliações e tudo mais no mundo digital.
E aí, quando veio a pandemia, assim, querendo ou não, a gente já estava preparado para esse momento. Foi ótimo para a empresa, né? Então, foi tudo para dentro do digital e a gente já estava super preparado para acolher o digital. Então, teve um crescimento da minha empresa por conta disso. Então, durante a pandemia, minha empresa cresceu bastante, dobrou o tamanho até, se for para a gente falar aqui em dimensão, e aí eu fui contratada. Mas você tem alguma pessoa próxima que tenha ficado doente? Algum amigo, algum parente? Olha, Gilson, eu posso dizer assim, que até o momento eu estou sendo agraciada, né? Não sei nem se é essa a palavra, assim. Eu entendo também que muitas pessoas já morreram, vários conhecidos tiveram mortes em suas famílias, né? Mas eu não tive, na minha família não teve nenhuma morte por Covid. As pessoas que eu conheço, assim, mais próximas daqui, né, da minha família daqui que tiveram, foram praticamente assintomáticas. Então, não teve agravamento, não teve essa situação mais crítica que outras pessoas próximas a mim já passaram. E em relação à faculdade, você termina esse ano? Não vou terminar nesse ano, não. Ah, Por quê, né? Eu terminaria esse ano se eu pegasse mais ou menos 8 matérias por período. Só que com o trabalho, e aí eu fiz isso nesse período agora e serviu de aprendizado para não fazer nos próximos, né? Então foi uma coisa que eu fiquei muito, muito dividida entre as duas coisas, e aí acaba que você fica muito estressado, e aí você sofre a pressão e tudo mais. Então, para as próximas eu vou dar uma diminuída, né, no ritmo, pelo menos aí, mas eu pretendo me formar no ano que vem. se você tivesse que dar um conselho para um estudante que está passando pela situação que você e todo mundo está passando, né? Uma experiência pessoal que para você serviu para ficar menos angustiada, menos estressada, qual Uhum. conselho você daria para essa pessoa conseguir passar por essa situação assim, menos, sofrendo menos? Para quem é calouro, por exemplo, eu indicaria, se tiver com saúde mental em dia, participar das dinâmicas que o centro acadêmico faz. Ele quer integrar os alunos, ele quer, pelo menos de longe, e para quem está fazendo, sei lá, quem trancou no período passado vai começar a puxar agora. Dá uma maneirada mesmo nas matérias, porque às vezes a gente acha que vai ser leve e acaba não sendo. Vai no seu tempo, faz o que você se sentir confortável, vai no seu tempo, faz as coisas devagar, não se cobre muito. Apesar do mundo ainda estar cobrando muito da gente no meio de uma pandemia, a gente está numa pandemia. A vida de estudante que trabalha não é fácil, não é, Larissa? Obrigado, até a próxima.